Olá, minha gente. Eu sou a professora Maria Augusta. Estou hoje aqui para bater esse papo com vocês sobre a redação da prova da Caixa Econômica. A redação é sempre uma grande angústia para os alunos. Então, eu espero que você já esteja aí treinando em casa, desde que esse edital começou a ser, né, ventilado por aí, enfim. De qualquer maneira, essas retificações do edital trouxeram uma insegurança. Eu observei muito entre os alunos essa insegurança, essas dúvidas. Ai, Augusta, outra retificação, mudou não sei o quê, mudou não sei o quê. Tanto que eu vou hoje ler esse trechinho e tal da mudança com vocês. Mas não fiquem preocupados, com certeza vem uma redação muito legal, você vai conseguir fazer muito bem a sua redação. Eu quero logo comunicar a vocês o seguinte: as dúvidas que vocês tiverem, vocês vão enviar para a sua mensagem, tá bom? E aí eu vou respondê-las e vou tirar as dúvidas de vocês. Bom, voltando lá para o nosso assunto. Primeira coisa, gente, você já deve ter ouvido isso de N professores, e vai ouvir mais uma vez da Augusta, é o seguinte: o problema do tempo, não é, gente? Eu acho que a redação, o problema da redação é administrar o tempo, não saber administrar o tempo. Quer dizer, o problema é não saber administrar o tempo. Então, por exemplo, se você tem treinado bastante em casa a redação, nossa, Augusta, eu tenho feito uma média, pelo menos, né, de 2, 3, 4 até redações por semana. Enfim, e eu tenho conseguido, tenho lido muito jornais e revistas e tenho conseguido treinar bastante. Que bom, eu vou dizer assim para você, que bom, que maravilha que você tem conseguido fazer isso. Só tem um problema, gente. Se você está aí na sua cadeirinha me olhando aqui, pensando na sua prova domingo, mas você está assim, nossa, eu realmente tenho feito mesmo. 2, 3, às vezes até 4 por semana eu consigo fazer. Mas eu tenho levado muito tempo na redação. A última que eu fiz, nela levei 1h30. Eu, Augusta, tenho que dizer hoje isso para você. Você não pode levar 1h30 na redação, não é? É tempo demais. Então, eu acho que o primeiro passo para o sucesso aí na sua prova, porque a sua prova é um conjunto. Você sabe disso, não é? Não adianta que você gabarite determinadas matérias e se saia muito mal em outras. Ou que você tenha um resultado excelente na sua prova objetiva, e aí tenha a redação corrigida, e aí na redação você não consiga a pontuação mínima exigida, enfim, seja eliminado pela redação. Então, tudo numa prova eu digo que é um conjunto. Como nas matérias mesmo, não adianta que você gabarite 2 ou 3 matérias e zere as outras matérias. Não adianta, né, gente? Você precisa ter um resultado muito bom em todas. Hoje, essa é a realidade das provas, dos concursos de hoje. Enfim, então, o problema do tempo. Voltando para o problema do tempo. Augusta, eu fiz muitas redações ao longo desse tempo todo, continuo fazendo, estamos há alguns dias da prova e eu continuo fazendo redações, só que não adianta, Augusta, eu observo que eu não consigo levar menos que 1h para fazer a redação. Não adianta, Augusta. Eu já tentei fazer em 30 minutos. Impossível. Tentei fazer em 40 minutos. Impossível. Só consigo fazer uma redação que eu julgue boa, que eu fique satisfeito com o que escrevi. Mostrei a alguns professores e eles disseram realmente ótima, ou se não ótima, muito boa, boa. Você vai ter uma boa pontuação se fizer uma redação assim, você seguiu o que tem que ser seguido, você obedeceu às regras da língua e tal. Enfim, mas eu observei, Augusta, que apesar de estar tudo muito bem, em menos de 1h eu não consigo fazer. Então, pronto, tem que se desesperar com isso? Claro que não. O que você vai fazer da sua vida? Você vai entrar nessa sala da prova, na sala de prova no domingo, consciente de que
Para você conseguir fazer um bom texto, você leva pelo menos 1 hora. Então, o que você vai fazer? Se desesperar e arrancar os cabelos? Não. Você vai administrar o seu tempo. Comecei a prova. Sabe o que eu vou fazer de cara? O fiscal liberou. Podem começar? Meu conselho, curioso, vá logo olhar o tema da redação. Ai, Augusto, não gosto de olhar logo não, porque eu fico desesperado. Não fica nada desesperado. Você vai ficar calmo, você vai conseguir fazer sua redação. Você tem que acreditar em você. Não é o outro que vai acreditar, é você ter confiança em você, na sua capacidade. Esse é o primeiro passo para o seu sucesso. Se você é o primeiro obstáculo para o seu sucesso, a coisa se complica. Então, liberou para a prova? Vai lá. Olha o tema da redação. Sabe por quê? Ai, Augusta, boa. Eu estou aqui na minha cadeirinha, já queria estar ao seu lado para perguntar assim, devo começar pela redação ou não? E aí eu digo uma coisa para os meus alunos. Isso é muito pessoal, não é, gente? Porque quem gosta de escrever, quem tem essa facilidade para escrever, eu até brinco dizendo que quem gosta de escrever, quem tem facilidade para escrever, está sentado, né, na poltrona na sala assistindo a TV, olha para o chão, vê a formiguinha andando pelo chão, isto basta para que essa pessoa pegue uma folha de papel e faça uma crônica. Aquela formiguinha ali vira uma crônica excelente. A pessoa tem o dom, ela gosta, não tem jeito. Só que nem todo mundo tem esse dom, é como música. Muitos têm o dom, outros não têm. Língua estrangeira, muitos têm o dom, outros não têm. Então, gente, é pé no chão. Eu vou olhar meu tema, vou ver. Bom, gostei do tema, hein? Eu li bastante até sobre isso. Há poucos dias eu li matérias de jornal, matérias de revista sobre isso. Eu vou tentar, sabia? Eu vou começar pela redação. É muito pessoal isso. Eu não vou chegar aqui e dizer para você assim, comece pela redação. Ou, não, deixe a redação para o fim. Eu, como professora, não posso fazer isso, gente. Isso é extremamente pessoal. Claro que, como professora, eu devo também conscientizá-los de uma coisa. Se você consegue fazer a redação logo no início... isso dá um alívio, não é, gente? Saem 100 quilos aqui dos seus ombros, não saem? Saem. Se você diz assim, bom, vou começar a minha prova. Aí vai lá, olha o tema, para um pouquinho. Permita-se 5, 10 minutos. 5, 10 é muito. 5, 8 minutos só para pensar sobre o tema. Às vezes o aluno fica tão desesperado com a redação que ele acha o seguinte, que ele tem que olhar o tema da redação e já sair escrevendo tudo, nem para respirar. Calma, gente. Olhou o tema? Para. Deixa eu pensar sobre esse tema. O que eu sei sobre ele? Nossa, eu sei pouca coisa, vou ter que escrever essa pouca coisa que eu sei. Ou então eu sei muita coisa, e às vezes isso é pior ainda. É, Augusta, sabe por quê? Por que é pior ainda, às vezes, saber muita coisa? Porque você vai ter que provar a você mesma aí a sua capacidade de seleção. Como assim? Nossa, eu sei tudo sobre aquele assunto. Eu saberia agora mesmo, Augusta, sei lá, falar de 5 pontos importantes sobre aquele tema. Eu li, reli sobre isso, eu sei muitas coisas sobre esse tema. Só que você tem até 30 linhas para escrever. Então, você precisa aí provar a sua capacidade de seleção disso tudo que eu sei sobre esse tema, o que é mais relevante, o que é mais importante, quais os pontos que eu julgo não poderem ficar de fora. E aí você escolhe os pontos que você vai desenvolver sobre esse assunto, sobre esse tema. E aí entra outra coisa, a capacidade de síntese. Você conseguir sintetizar tudo aquilo que você tem que dizer nas 30 linhas. Augusta, eu posso escrever 31 ou 32 se eu não conseguir? Claro que não! 30 linhas, 30 linhas. Augusta, e se eu não souber nada, eu posso escrever só 20? Gente, olha só. A banca diz até 30, não é? Até 30. Só que para pensar comigo aqui um pouquinho. Se você escreve só 20 linhas, você comeu 1/3 da redação. Você dispensou, deixou em branco sem usar 1/3 da sua redação. 10 linhas você não usou das 30 que você poderia usar. É muita coisa, gente. É muita coisa. Aliás, o meu conselho para os alunos, na verdade, é o seguinte. 30 linhas, procure chegar às 30 linhas. Se não der para chegar
em 30 linhas. Muito bem, não deu para chegar a 30 linhas. Eu escrevi 28, Augusta. 27, tudo bem. Mas 20 é muito pouco. Entendeu? Bom, então voltando para a nossa história lá. Bom, então eu olhei o tema, eu vi que eu estou empolgado. Eu vou tentar começar pela redação. Comece. Sabe o que você faz? Já vai tirar um peso muito grande dos seus ombros se você fizer isso. Pelo menos faça o rascunho. Rascunhe a sua redação. Pronto. Pensei no que eu quero falar. Faz aquele esqueminha, não é? O que eu vou querer dizer na introdução? Qual a tese que eu vou defender aqui na minha introdução? Muito bem. O que eu vou desenvolver? Quantos parágrafos de desenvolvimento eu vou fazer? Ih, Augusto, eu estou aqui pensando nisso. Eu nunca sei. Eu posso fazer 5, 6, 7 parágrafos de desenvolvimento? Olha só, gente. Vamos aqui falar de matemática um pouquinho. Você tem 30 linhas para usar, não é isso? É. Suponhamos que você queira usar as 30 linhas. Tá. Você precisa de uma introdução e de uma conclusão, não é isso? É. Bom, então vamos supor que eu leve 4 ou 5 linhas na introdução, 4 ou 5 linhas na conclusão. Tá, então aí vamos dizer que eu já tiro 8 ou 10 linhas das 30. Suponhamos 5 e 5, 10 linhas. Sobraram 20. Imagina você fazer o desenvolvimento da sua redação em 20 linhas, usando 7 parágrafos em 20 linhas. Você vai fazer parágrafos com uma média de 2 linhas, 3? Então, gente, vai ficar muito picotada a sua redação, o seu raciocínio, a sua argumentação. O ideal é que você faça a sua redação em 4, 5 parágrafos, não é? Um de introdução, o de conclusão, 2 de desenvolvimento, ou até 3 de desenvolvimento. Procure ficar assim para não ficar muito cortada, muito segmentada, né? O seu texto não fique muito segmentado, o seu raciocínio, a sua argumentação. Então, faça isso. Fez o esquema? Então tá. Na introdução eu vou falar sobre isso. Põe lá, né, uma palavrinha ou duas que lembrem a tese que você vai desenvolver logo ali, defender no enunciado. No enunciado não, na introdução. Depois, o que eu vou falar no primeiro parágrafo do desenvolvimento. E no segundo parágrafo do desenvolvimento? Eu vou fazer um terceiro, tá? E na conclusão? Pronto. Faça um pequeno esquema, um esboço, não é? O esqueleto, como nós chamamos. E depois, então, parta para o seu texto. Faça o rascunho, Augusta. Eu fico pensando assim, para acelerar um pouco, não fazer o rascunho. Gente, eu acho tão complicado. Fazendo o rascunho, às vezes o aluno acaba errando na hora de passar a limpo, porque está nervoso e tal. Imagina você fazer direto na folha definitiva, na folha que você vai entregar. É muito complicado. Você precisa estar assim, totalmente zen, uma calma que exale ali. Enfim, não é por aí, gente. Eu acho que você deve fazer, sim, o seu rascunho. Muito bem, preparou o seu rascunho, 100 quilos ali, ou se não saíram 100, pelo menos 80 quilos já saíram dos seus ombros. Porque você vai fazer sua prova mais tranquilo, já sabe que viu o tema, pensou sobre ele, fez um esqueleto, um esboço e redigiu alguma coisa já fez um rascunho pelo menos. Mesmo que depois, ao longo da prova, gente, sabe o que acontece? Ao longo da prova, as ideias vão surgindo. Não é? Às vezes, até respondendo a uma questão da prova de determinada disciplina, vem uma ideia, nossa, que ideia boa sobre o tema, e na hora não me ocorreu. Vou acrescentar isso àquele parágrafo tal, vai ficar muito bom. Então, mesmo que depois você acrescente alguma coisa, pelo menos o grosso, quer dizer, a parte principal, o esqueleto, está pronto. Isso dá um alívio, gente. Você faz a prova mais tranquilo, sabendo que a sua redação está praticamente pronta. Mesmo que troque, que acrescente alguma coisa ou que tire alguma coisa, a parte maior, o principal, está pronto. Então, assim, eu não vou chegar aqui e dizer assim, faça a redação logo no início. Eu não posso fazer isso, né? Porque muitas vezes o aluno tem aquele bloqueio com a redação e eu digo assim, faça no início, faça no início. Aí ele cisma que vai fazer no início,
bate um desespero, ele não consegue fazer e vai olhando para os lados. Alguns colegas ali, colegas concorrentes, estão fazendo a redação, outros estão fazendo a prova e ele nem a redação, nem a prova. Aí bate o desespero, a taquicardia, aí você se destempera de vez e pronto. Isso não pode acontecer, tá? Isso não pode acontecer. Então, se você quer tentar fazer logo, eu acho ótimo, porque você vai ter um alívio quando souber que pelo menos o rascunho está pronto, depois você só vai passá-la limpo. Agora, outra coisa, gente. Se você sabe, como eu estava falando do tempo, se você sabe que você não consegue fazer uma redação boa, ou pelo menos razoável, em menos de 1 hora, o que você vai fazer? Você vai se preparar para deixar 1 hora para a sua redação. Então, você vai fazer o quê? Bom, vamos supor, eu tenho tantos minutos de prova, 60 minutos, eu vou fingir que eu tenho 60 minutos a menos, porque eu vou reservar 60 minutos para a minha redação. Eu não vou tentar fazê-la em 40 nem 30 minutos, porque não vai sair coisa boa. Pronto, gente. O que você vai fazer? Você vai administrar o seu tempo muito bem, resolvendo as questões, porque você sabe que você precisa daqueles 50, 60 minutos para a redação. Tá bom? Muito bem. Outra coisa, volto para a história do tempo. Fez o rascunho, ótimo. Agora eu vou fazer minha prova. Vai escolhendo, vou fazer um pouco dessa matéria. Agora eu vou pular um pouco para aquela, porque tá pesada, estou ficando cansado, depois eu volto. Tá. Não esquece de reservar um bom tempo, né? Quer dizer, razoável. Bom não é 1 hora, não, pelo amor de Deus. Mas assim, um tempo razoável para marcar seu cartão e para passar a redação a limpo. Se não sabe o que acontece, gente... A redação lá na folha de rascunho fica linda. A letra fica um espetáculo, porque você fez calmo. Na hora de passar a limpo, você está nervoso. Ai, meu pai eterno, está quase na hora de entregar a redação, ainda não passei a limpo. Aí você passa correndo. A letra no rascunho está linda. Na folha definitiva está horrorosa. E a banca deixa muito claro, gente. Você vai ver comigo com o que eu vou ler daqui a pouco. A banca deixa muito claro que ela quer letra legível. Eu não tiro a razão da banca, não. A banca é muito chata. Não é chata, não. Como um examinador pode avaliar um texto se ele não consegue lê-lo, se ele não consegue entender o que o candidato escreveu, gente? É impossível. Eu sou uma professora que digo mesmo, como eu vou avaliar seu texto? Eu não entendi sua letra. Eu não sei se aqui é não, ou se é são, ou se é pão, ou se é... Gente, então... Cuidado com a letra, né? Não precisa ser aquela coisa maravilhosa de letra de professor nem de calígrafo, mas uma letra legível. Outra coisa, folha de redação é para ser entregue limpa. Você não vai lanchar enquanto estiver passando sua redação a limpo. Lancha antes ou lancha depois, mas não toma o suquinho nem come o chocolate na hora que estiver passando a redação a limpo. Você derruba o suco, vai ficar manchada. Gente, isso às vezes é considerado até como tentativa de identificação, uma folha manchada. Então não manche sua folha, não suje com dedo sujo de chocolate, enfim. Não coma, não beba nada enquanto estiver passando a limpo a sua redação. Gente, título, Augusta, o que eu faço com o título? Título só deve ser dado se a banca pedir. Se a banca quiser um título no texto, ela vai deixar isto muito claro na proposta da redação. Se ela não falar de título, não dê título. Augusta, se ela pedir um título, eu faço assim, né? Eu ponho o título e pulo uma linha para começar. Não. Se ela pedir um título, você vai dar o título, mas não vai pular linha nenhuma. Na linha de baixo você começa a redação. E outra coisa, o título, se ela pedir, muito difícil pedir. Muito difícil, mas se ela pedir, você centraliza o título na linha, na primeira linha. Nada de jogá-lo todo para um lado ou para o outro. Você vai centralizar o título. Título não se sublinha. Título não se pontua, não se põe ponto final em título, tá bom? E aí, na linha de baixo, você começa a sua redação. Deixa eu falar sobre as margens. Gente, margens existem para ser obedecidas. O aluno, às vezes, não obedece às margens, está escrevendo. Aí ele vê que a palavra não vai caber ali no finzinho da linha, mas ele não quer separar as sílabas, porque ele está em dúvida como separar. Aí ele deixa um buraco assim na linha e passa para a linha de baixo. Ai, não, eu não vou escrever a palavra aqui não, porque eu estou em dúvida como separar. Vou deixar esse pedacinho em branco. Aí ele deixa um pedaço aqui, outro aqui, outro aqui. Ele começa a deixar buracos nas margens, né? Ele não vai até a margem. Gente, você tem que seguir até o final da margem direita e margem esquerda. As margens existem para isso, elas não são enfeites, tá bom?
Muito bem. Outra coisa, evite separação de sílabas. Às vezes você pega uma redação, o aluno separou sílabas, separou. Quase todas as linhas terminam em separação de sílaba. Evite isso. Fica deselegante a forma como você apresenta a sua redação. Não fica bonita, fica deselegante. Rasuras. Augusta, pelo amor de Deus, eu não posso rasurar, não é? O ideal é não rasurar. O ideal é não rasurar. Claro que se você percebeu que você escreveu a palavra com S e ela é escrita com C, você não vai deixar com S, eu não vou rasurar não, que fica muito feio. Deixa com S mesmo, que ele nem vai perceber. É claro que ele vai perceber e você vai perder ponto em ortografia. A redação, você sabe disso, sua redação é avaliada em 2 blocos, não é? O bloco em que a banca avalia se você atendeu ao tema ou se você fugiu dele, qual o conteúdo, você argumentou adequadamente ou você ficou andando em círculos, não disse nada e terminou a redação. Então, ela avalia o conteúdo, ela avalia a estruturação dos parágrafos. Ele nem fez introdução, ou nem existe conclusão. Ela vai ver isso tudo, como você estruturou e ordenou, organizou suas ideias. Tudo isso é visto, tudo isso é avaliado. Preste atenção a isso, hein, gente? E o outro lado da história, se você não fugiu do tema. Gente, fugir do tema é 0, hein? Se eu escrevi cada coisa linda, nossa, eu sabia tanta coisa sobre aquilo, só que eu fui, e não percebi, fugi do tema, 0, tá? Muito bem. E o outro lado de avaliação é o lado do uso da língua, da expressão. Você usou concordância, regência, crase, pontuação, tudo adequadamente? Deu para ler? Você entendeu a letra daquele aluno? Ele organizou direitinho? As margens não foram obedecidas? A margem marcando a paragrafação, quer dizer, ele começa o parágrafo tão colado à margem que eu nem sei se aquilo é parágrafo ou não. Faça um parágrafo, uma margem de parágrafo considerável para que o examinador entenda que é parágrafo. Use até o polegar como medida. Você não pode, por exemplo, fazer um parágrafo desse tamanho, o outro vem assim, o outro vem assim, não. Faça um alinhamento dos parágrafos todos com o mesmo tamanho. Por isso eu digo, use alguma coisa como medida, nem que seja o seu polegar. Cada parágrafo vai ter como medida aqui de margem, de início, um polegar meu. Enfim, use alguma medida, mas faça todos com o mesmo tamanho. Voltando para a rasura. Gente, todo mundo erra, né? Principalmente na hora de passar a limpo, que está nervoso e tal. Erra mesmo. Evite errar, não é, gente? Uma rasura, 2 rasuras, tudo bem. Agora, uma redação com 5, 6, 7 rasuras é rasura demais. Então, muito cuidado na hora de passá-la limpo, para você evitar essas rasuras. Augusta, suponhamos que eu erre. Não teve jeito, errei, o que eu vou fazer da minha vida? Vou deixar o erro? Claro que não. Então eu ponho entre parênteses, digo e reescrevo, certo? Não, nada de digo. Você vai riscar a palavra, né? Um traço, não é fazer assim não, gente. Um traço em cima da palavra e vai escrevê-la corretamente ao lado. Augusto, o problema é esse. Eu percebi que eu tinha escrito a palavra errada depois de ter passado a redação a limpo. Não havia mais espaço ao lado para eu escrevê-la corretamente. E aí, o que eu faço? Risca, escreve em cima, apertadinho, mas escreve. Ele vai perceber que você viu o erro e corrigiu. Errado você não vai deixar. Ao lado você não tem mais espaço para escrever, não tem jeito, você não vai deixar errado. Agora, evite as rasuras. Ficam muito feias na redação. Então, passe a limpo com calma, com cuidado, para você não encher a sua redação com rasuras. Tá bom? Muito bem. Outra coisa, gente. Augusta, eu posso usar a letra de forma? Pode. Eu posso usar a letra cursiva? Posso, sem problemas. Agora, na hora de usar a de forma, quem vai usar a letra de forma, escreva com bastante atenção, fazendo a distinção bem visível de maiúsculas para minúsculas. Se você não faz essa distinção de maiúsculas para minúsculas, para quem lê, a sensação é de que você escreveu tudo em caixa alta. Você usou tudo em caixa alta. Então, faça essa distinção de maiúsculas para minúsculas de uma forma bem visível. Outra coisa, gente. Cedilha é para ser colocada.
A pessoa põe um C cedilha, põe um traço voando assim no ar, não é? Nem não se percebe que é cedilha. O T é para ser cortado, não é um traço voando no T. O traço corta o T. O I tem pingo. Ah, eu não ponho pingo em nenhum I. Então, comece a colocar. Nem que seja, comece no domingo, no dia da prova, mas coloque pingo no I. J tem pingo, gente. Ah, eu não ponho também pingo no J. Ponha o pingo no J, porque o J tem pingo. Agora, é um pontinho. Não é aquela bolinha, como muitas, principalmente as meninas, às vezes gostam de fazer uma bolinha no I, uma bolinha no J. Não é bolinha, é um pontinho, um pinguinho, mas tem que colocar. Não é? O tio, a mesma coisa. O tio é em cima do A. O tio não sai do O fazendo aquela mira. Parece uma curva sinuosa, não é isso? Ele não sai do O. O tio é aquela ondinha, mas em cima do A. O tio fica em cima da vogal A. Ela não sai do O. Então, são pequenas coisas a que você deve dar atenção, porque a banca avalia. E se você passa limpo com calma, você consegue prestar atenção aos pingos dos Is, às cedilhas, ao tio adequado em cima do A, enfim. Essa parte chatinha, né? Parece uma coisa assim boba, nossa, mas a banca vai dar bola para isso? Vai, gente. A banca avalia tudo isso, a banca é criteriosa. Lembre-se de que você não está escrevendo um texto descompromissado. Você não está escrevendo um bilhete para a namorada, para o noivo, para o esposo. Não. Você está escrevendo um texto para ser avaliado. E avaliado criteriosamente. Então, há que se evitar todos os possíveis erros e deslizes. Augusta, eu pensei em usar uma determinada palavra, mas na hora me deu o branco. Essa palavra é com C cedilha ou com 2 S? Não use a palavra. Troque por um sinônimo que você saiba escrever. Não arrisque. Para que você vai arriscar perder ponto em ortografia usando uma palavra com S que deve ser com C cedilha ou com C cedilha que deve ser... Enfim, não arrisque. Pense num sinônimo e substitua. Crase. Gente, crase existe para ser usada. Se você está em dúvida se aqui existe crase ou não existe, troca aquela palavra por uma masculina, por exemplo. Pronto. Faça isso, mas não arrisque perder ponto. Ah, Augusta, mas eu pensei assim, um pontinho bobinho aqui com uma palavra escrita de forma errada, um outro pontinho ali com crase que eu tinha que pôr e não pus. Gente... De pontinho em pontinho, é aquela história, vira um pontão. E aí, na hora de marcar, de fazer a sua pontuação na redação, cada décimozinho vai fazer falta, não é? Então, é um conjunto. Eu digo que uma redação é um conjunto. Não adianta pegar uma redação, como já aconteceu comigo várias vezes, pega uma redação numa folha limpíssima, você percebe todo o capricho do candidato com a folha, com a letra, né? As margens perfeitas, os parágrafos alinhados, a letra legível. Li e não encontrei erro de regência, nem de concordância, nem de pontuação, nem ortografia, nem crase. Porém, ele andou em círculos. Circularidade. Às vezes você vê uma redação com o seguinte comentário assim, circularidade, é exatamente isso que a banca quer dizer. O candidato andou em círculos, rodou, caiu no mesmo ponto, rodou de novo, voltou para o mesmo ponto. Ou seja, não desenvolveu o tema, não argumentou. Isso é terrível, gente. Isso é um pecado terrível. Não adianta a letra linda, as margens seguidas, os parágrafos alinhados, o número de parágrafos direitinho, estruturado, 5 parágrafos, introdução, desenvolvimento, conclusão. Se ela não disse nada, não desenvolveu nada, andou em círculos. Ou então, assim, coisas evasivas, não é? Argumentos difusos. Gente, tudo que você diz, você tem que... Argumentou? Tá, você tem que embasar. Se você não der base àquele argumento que você usou, se você não sedimentá-lo, não adianta. Chamamos de argumentação difusa. Tudo flutuando sem que você amarre as pontas. Você precisa amarrar as pontas das suas ideias, dos argumentos que você usou. Tá bom? Aí o aluno não cometeu nenhum erro desse tipo, mas perdeu pontos valiosos, ficou com uma nota baixíssima, porque não desenvolveu o tema a contento.
Por outro lado, peguei a redação do outro. Nossa, fantástico. Ele abordou o tema de uma forma perfeita. Ele foi extremamente sensível ao escolher os pontos que ele ia desenvolver, a defender a sua tese, os argumentos todos muito bem defendidos, embasados, as pontinhas todas amarradas. Ele mostrava um argumento, dava base para aquele argumento, isso assim, assim, por que isso assim, assim? Se eu digo para você assim, vou dar um exemplo. O problema da crise econômica europeia é sério. Eu não disse nada. Tá, é sério. E daí? Por que ele é sério? Por que ele é sério? Porque ele afeta países de outros continentes. O problema se estende à América do Sul, à América do Norte. Você tem que dizer por que aquele problema é sério. Não adianta você dizer que a crise econômica europeia é séria se você não diz por quê, se você não dá fundamento para aquilo, se você não dá base para aquilo que você definiu como sério. Sério por quê? Não vai valer nada. Então, tudo que você, cada ponto de vista, cada argumento tem que ser embasado, sedimentado, às vezes até enriquecido com exemplos. Você pode usar exemplos para enriquecer. Só tem um detalhe. Quando você usar exemplos, muitas vezes o aluno peca por aí. Ele usa exemplos, só que ele põe um argumento, vamos supor, você argumenta em 2 linhas e o exemplo leva 6 linhas. Quer dizer, o exemplo foi maior que a sua argumentação? Não, aí não vale. Você não vai usar 6 linhas para exemplificar alguma coisa que você defendeu, que você argumentou em 2 linhas. Isso é erro. Você tem que ter um equilíbrio ali do espaço de linhas que você vai usar, tá bom? Bom, então eu estava falando desse outro candidato, que eu li, né, cuja redação eu li, disse, nossa, ele sabe tudo sobre esse tema. Escolheu muito bem a tese, os argumentos e tal. Só que, coitado, né? Ele é um pouquinho fraco em concordância, errou tanto concordância verbal, sujeito no singular com verbo no plural, sujeito no plural com verbo no singular. Ou então, erro de pontuação, separou sujeito do predicado por vírgula, separou o verbo dos objetos por vírgula. Gente, esse candidato não vai perder ponto por isso? Claro que vai. Ele vai perder muitos pontos por isso. São erros graves de natureza gramatical que ele não poderia ter cometido. Então, gente, olha só. Eu até brinco com os meus alunos dizendo assim, o equilíbrio é o nirvana. Quer dizer, você tem que procurar ter equilíbrio. Mesmo que você não saiba muita coisa sobre aquele tema e que sua argumentação não seja lá muito boa, você tem que defender o seu ponto de vista, se ela for argumentativa, com argumentos interessantes, e embasá-los, fundamentá-los e, ao mesmo tempo, procurar fazer isso de uma forma clara, com uma letra legível, sem erros de regência, concordância, pontuação, ortografia, etc. Aí é o equilíbrio, não é? Então não adianta você se sair muito bem num lado e muito mal no outro, vice-versa. Porque você vai perder pontos por um lado e pelo outro. Não é? Por isso que eu brinco que é o nirvana. O equilíbrio é tudo o que se quer. Muito bem. Então, gente, agora nós vamos comentar um pouco a história do edital. Eu vou ler aqui para vocês, inclusive, porque eu recebo mensagens dos alunos angustiados. Ai, Augusto, o que foi isso? Que tantas mudanças foram essas nesse edital? E retifica 1, e retifica 2. E eu fiquei perdido, eu já não sabia mais o que eles iam cobrar. Vamos dar uma lidinha aqui juntos, para vocês entenderem e não ficarem preocupados, gente. Não está na hora de ficar preocupado, não. Está na hora de fazer a revisão nos pontos que você acha que ainda não está muito bem. Nossa, eu preciso rever tal ponto em português. Eu tenho errado muito, observo fazendo provas que continuo errando. Então, eu vou dar uma lida nisso. Eu vou fazer uma revisão em, sei lá, em tal matéria também, que eu não peguei tal ponto, aquele outro ponto. Faça isso nesses últimos dias. Não entre em desespero. Os últimos dias são para buscar equilíbrio. Esse ponto ainda não está muito bom, vou ler um pouquinho mais sobre isso. Nossa, eu observei que eu ouvi alguma coisa sobre uns novos projetos aí de empréstimo para isso, para aquilo, da Caixa Econômica. Nossa, que interessante. Empréstimos concedidos para projetos agrícolas, não é? de plantações, de criações disso, daquilo, né? Oferecidos pela Caixa. Vou ler sobre isso. Será que vai valer a pena? Eu acho que sim.
Na verdade, gente, tudo que você souber sobre a Caixa Econômica hoje vai ser válido para você, porque você não sabe o que vai ser cobrado, você não, mesmo nas questões da prova, não é? No conteúdo que cobre conhecimento sobre o perfil da Caixa Econômica e tal. E na parte da redação a mesma coisa. Quanto mais você souber sobre a Caixa Econômica, entre no site da Caixa, veja o que há de interessante para você ler sobre os projetos em andamento, projetos finalizados, projetos ainda a acontecer. Tudo isso vai ser leitura válida para você. Você não sabe o que vem por aí. Tudo que você ler sobre isso vai ser interessante. Você já parou para pensar qual é, na verdade, o papel social da Caixa Econômica, quer dizer, o quanto ela é importante, esse projeto da nossa casa, a nossa vida? Então, tanta coisa interessante. Sabemos lá se vem alguma coisa ligada a isso? Então, leia, leia e leia. Esses dias até a prova não são dias para angústia. Ponha isso na sua cabeça. Se você está ficando angustiado, para com isso. Você só vai se prejudicar assim. São dias para conscientização. Não, esse ponto aqui não está muito legal, vou dar uma lida ainda. Mas não é para entrar em desespero, dá uma lida. Melhore um pouquinho o seu conhecimento sobre aquilo. Nossa, vou dar uma olhada nessas 3 redações que eu vi. Eu vi que cometi erro de pontuação, erro de concordância. Deixa eu ver bem que erro foi esse. Eu não posso cometê-los na minha redação. Não posso me permitir perder pontos com esses erros. Isso sim você tem que fazer nesses últimos dias. Não entrar em desespero, ficar deprimido porque errou isso. Não. E quanto mais ler, quanto mais boas matérias de jornal, de revista você lê, mais seguro você está para escrever sobre qualquer coisa. Então, olha só, vou dar uma lida com vocês aqui nessa retificação do edital. Veja o que eles colocaram aqui, gente, ó. Edital número 3, que foi onde eles tocaram, quer dizer, na retificação, esse de número 3, onde eles tocaram no ponto da redação. Bom, ele diz assim em determinado momento, ó. Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados na internet, no endereço tal, papapá, a partir das 19 horas, da data provável de 1º de abril. Tá, aí vem assim, 9.1. A prova discursiva de caráter eliminatório e classificatório valerá 20 pontos. Então, sua redação vai valer 20 pontos. E consistirá, atenção, de uma redação em língua portuguesa de até 30 linhas, com o objetivo de avaliar a habilidade de expressão na modalidade escrita e de aplicação do registro formal culto da língua. Claro, o que a banca quer dizer com isso? Em nenhum momento da sua redação você poderá usar gírias, provérbios, frases de efeito. Você poderá escrever como fala. Não, falar é uma coisa, escrever é outra. Então, você precisa aplicar sempre o padrão culto da língua. Muito bem. 9.7.3, ele diz assim: o candidato deverá produzir um texto com extensão máxima de 30 linhas, legível, caracterizado pela coerência e pela coesão. Coerência quer dizer, você não pode está escrevendo um parágrafo, parte para o outro, totalmente desconexo, quer dizer, quase contradizendo tudo que você disse no anterior. Isso acontece muito, gente. Você percebe que o aluno está perdido no seu raciocínio sobre o tema. Ele escreve um parágrafo falando sobre determinada coisa, o parágrafo de baixo ele contradiz tudo que ele disse no anterior. Quer dizer, coerência, zero. Coesão, você precisa atentar para a coesão. Coesão é ligação, ligação de ideias. Um parágrafo de mãozinha dada, enganchado ali no outro de forma adequada. É isso. Coesão é isso, ligação de ideias de forma adequada. Muito bem. Com base em comando formulado pela banca examinadora. Com a função, olha bem, com a função de motivar o candidato para a redação, despertando ideias e propiciando o enriquecimento de informações, poderá haver na prova texto ou textos motivadores. Isso é muito comum nas provas de CESP e UNB. Antes de dar a proposta de redação ao candidato,
a banca coloca um texto, às vezes dois, chamados de textos motivadores. O nome está dizendo. Aquele texto que vai abordar o assunto, o tema proposto, para motivar o aluno. Você lê aquele texto, interessante o que esse texto fala, né? O que ele diz, o que ele defende, enfim, os pontos que ele defende, os prós e contras, as vantagens e desvantagens que ele mostra sobre o assunto e tal. Por exemplo, o uso abusivo da internet hoje. Prós e contras, o lado bom e o lado ruim. Tudo de bom que a internet nos propicia e todo o lado ruim, o lado danoso, o lado prejudicial à nossa vida. E aí o texto mostra isso de uma forma tão interessante. Esse texto o motiva a escrever sobre aquilo. Gente, o texto motivador, como diz o nome, ele está lá para motivá-lo. Não é para você copiar o texto. Eu vou pegar esse pedacinho só aqui, só esse pedacinho aqui, essa linhazinha aqui, e vou copiar na minha redação. Não, você não pode copiar e colar nada. Não é trabalho de copia e cola, gente. Aquele texto foi lido, aquele texto motivou, e partindo daquela motivação, você vai escrever o seu, com as suas ideias, os seus pensamentos, enfim, os seus argumentos. Muito bem. Aí ele diz assim, 9.7.3.1. O critério de avaliação mais abrangente refere-se à apreensão e ao desenvolvimento do tema. Quer dizer, esse é o critério mais abrangente. Não adianta o aluno ter uma letra linda, parágrafos bem divididos, sem erros de ortografia, crase, concordância, pontuação, regência, se eu li o texto e eu percebi que ele não sabe nada sobre aquele tema, ou ele fugiu totalmente do tema, foi de forma evasiva, fugiu porque não sabia nada do tema. Gente, esse é o primeiro critério, é o mais avaliado de forma mais abrangente. É 0, gente. Não é? Se você não argumentou nada, se você, afinal de contas, não abordou o tema proposto, é 0. Não adianta escrever maravilhosamente bem, sem erros, se você não aborda o tema proposto. Tá? Então, a banca está deixando isso aqui muito claro. Serão avaliados também, então, quer dizer, não é só a abordagem do tema, serão avaliados também o domínio da expressão escrita, aquilo tudo que eu falei, regência, crase, concordância, pontuação. A apresentação adequada da redação, a limpeza, o cuidado com a folha, com a letra, obediência às margens, o respeito à estrutura textual solicitada. Aí veio o grande problema para os candidatos, que tantas mensagens me enviaram questionando sobre isso. Augusta, fiquei perdido. A banca colocou assim, ó, estrutura textual solicitada. Entre parênteses, ela colocou texto descritivo, narrativo, expositivo, argumentativo ou instrucional. Gente, a banca colocou isso, só que nós sabemos, não é? Por experiência, que a maioria das provas, quando vem com redação, pede ao candidato um texto dissertativo. Quer dizer, aquele texto em que você desenvolve um tema, um assunto dado. Eles não pedem uma narração de um fato, de um acontecimento. Eles não pedem uma descrição, que você descreva alguma coisa. Ele pode até dar como texto motivador, olha que legal, pode ser isso. Ele pode dar para você, como texto motivador, um episódio qualquer que ocorreu em determinada filial da Caixa Econômica de tal cidade. Ele põe um fato que aconteceu, um episódio com algum cliente, alguma coisa. Aí ele põe para você lá, como texto motivador, um texto narrativo, em que ele narra, em que ele conta um fato, um acontecimento em determinada agência da Caixa. Tá. E baseado nesse fato, nesse acontecimento, ele pede que você, analisando aquele fato, discorra sobre tal problema. Vamos dizer, o problema do preconceito, tão repudiado por todos, com a história da porta eletrônica. A pessoa passou pelo constrangimento. O que aconteceu? Esse episódio aconteceu na agência tal, e foi isso, foi isso. Aí ele põe, dado esse fato,
ele dá um tema ligado a isso, mas não para você narrar um outro acontecimento ou para você descrever. Você vai pegar aquele tema, aquele assunto que foi o centro daquele fato e aí fazer o seu texto. Entendeu, gente? Então não fica delirando, preocupado. Ai, meu Deus, texto descritivo. Ele não vai pedir para você fazer uma descrição. Tá? Então não se preocupem com isso que a banca colocou aqui, não. Eu acredito que vem uma coisa muito assim, ligada, né, à realidade do banco e tal. Acho até que seria interessante vir um tema ligado aos projetos sociais da Caixa Econômica. Seria muito interessante, por isso eu repito, leia sobre isso nesses dias até a prova. Se você não sabe nada sobre os projetos sociais da Caixa, a história dos planos de concessão de empréstimos e tal, voltados para esses projetos agrícolas e tal. Se você não sabe nada sobre isso, leia sobre isso. Nunca sabemos o que vem como tema, gente. Então é melhor que você leia. Ah, não veio nada daquilo que a Augusta falou. Eu não posso adivinhar, mas é melhor estar seguro, porque se vier, você vai ter o que escrever. Vai saber escrever alguma coisa. Enfim. E aí a banca fala assim. 9.7.5. As provas discursivas serão corrigidas conforme os critérios a seguir, ressaltando-se que, em atendimento ao que está estabelecido no Decreto 6.583 de 2008, alterado pelo Decreto de 2012, serão aceitas como corretas ambas as ortografias. O que a banca está dizendo aqui para mim, Augusta? Que ela vai aceitar na redação a forma ortográfica antes da reforma e posterior à reforma. Então, se você quer fazer sua redação escrevendo tudo já de acordo com a reforma, com as regras que dita a reforma, as mudanças de acentuação e tal, perfeito. Se você ainda não se sente seguro para usar e vai escrever tudo da forma antiga, tudo bem também, ela está dizendo aqui que vai aceitar as duas. A única coisa que você não pode fazer é misturá-las. Escrever na primeira linha da sua redação a palavra assembleia com acento, e não existe mais acento em assembleia, de acordo com a reforma, porque o examinador vai pensar assim, bom, esse candidato vai escrever da forma antiga, escreveu assembleia com acento. 4 linhas abaixo você escreve a palavra ideia sem acento. Você vai perder ponto. Porque ele vai dizer, opa, eu pensei que ele ia escrever a forma antiga, escreveu assembleia na primeira linha com acento, e na quarta linha ele escreve ideia sem acento. Então, ideia não tem acento, ele misturou a forma anterior à reforma com a forma posterior à reforma. Isto você não pode fazer, misturar, fique atento. Ou usa tudo da forma nova, ou usa tudo da forma anterior à reforma, mas não misture. Muito bem. Então, ele diz que serão aceitas ambas as ortografias, isto é, a forma de grafar e de acentuar as palavras vigente até 31 de dezembro de 2008 e a que entrou em vigor em 1º de janeiro de 2009. E aí ele fala, ó, avaliação da prova de redação de todos os candidatos, não eliminados na forma na outra parte da prova, será realizada por uma banca de professores especialistas. A avaliação consistirá na análise dos aspectos formais e estruturais do texto, assim como do desenvolvimento do tema. Aquilo tudo que eu estava falando e pronto, gente. E aí ele fala, a apresentação textual, a estrutura textual e o desenvolvimento do tema totalizarão a nota relativa ao domínio do conteúdo aí, limitada a 20 pontos. Quer dizer, se você fez uma redação perfeita, abordou o tema adequadamente, estruturou a redação, dividindo os parágrafos de forma adequada, introdução, desenvolvimento, conclusão, obedeceu às margens, enfim, alinhou parágrafos, a letra é legível, não cometeu erros de natureza gramatical, concordância, nem regência, nem crase, nem pontuação, enfim, abordou o tema de forma perfeita, argumentou sedimentando, fundamentando cada argumento, obedeceu à coesão e coerência, ou seja, você estava inspirado
você ganha lá os seus 20 pontos, que é a pontuação máxima na redação. Mas a avaliação vai ser dividida nesses 2 blocos, como toda avaliação. Quer dizer, de um lado ele vai avaliar o conteúdo, se você abordou o tema corretamente, papapá, papapá, papapá. Do outro lado da avaliação, ele vai ver a estrutura, o uso da língua. Né? Se você usou regência, crase, concordância, papapá, tudo direitinho. Então, são 2 lados da moeda a serem avaliados, como toda redação. E aí, atenção, ele diz assim, será eliminado do concurso o candidato que obtiver na prova de redação menos que 10 pontos. Então, olha só, você se saiu muito bem na parte objetiva. Nossa, quase gabaritei, perfeito. Tive a redação corrigida, a redação valia 20 pontos, mas eu tirei 9 da redação. Você está eliminado. Porque ela vale, no máximo, 20 pontos. Quer dizer, você não ganha mais que 20 pontos na redação. 20 é o máximo. Mas você não pode tirar menos que 10 pontos. Menos que 10, não é menor ou igual, não. 10, tudo bem. Menos que 10, 9,9, né? Então, ele diz que o candidato que obtiver nota inferior a 10 pontos está eliminado do concurso. Mas isso aí não vamos nem pensar, porque não vai acontecer com você, não é isso? Muito bem. Bom, gente, então, eu quero deixar, primeiro que tudo, passar aqui calma para vocês. Não fiquem apreensivos, porque o nervosismo só prejudica. Quantas e quantas vezes o candidato excelente estudou, levou a sério, sabe tudo sobre os conteúdos, sobre as matérias, fez uma excelente redação e tal, mas na hora da prova, de fazer as questões, ele ficou muito nervoso. Começa a ficar nervoso, se destempera, o emocional atrapalha, você erra coisas que você fez a redação logo no início, ótima, tem certeza que foi ótima, você gostou do tema, você desenvolveu bem o tema, você argumentou e amarrou as pontinhas de toda a argumentação e foi fazer as questões. Uma outra questão um pouco mais difícil, o tirou do sério, você se destemperou, ficou nervoso e começou a errar. Gente, quantos e quantos candidatos deixam que o emocional os atrapalhe? Então, você não pode deixar que o emocional o atrapalhe. Está nervoso? Relaxa, respira fundo, passa um pouco adiante, não fique parado naquela questão que você não sabe. Vá adiante, vá resolvendo as outras, depois volte. Você vai perceber que de adiantar um pouco sua prova, você ganha uma tranquilidade. Nossa, fui adiante, fiz mais 30 ou 40 questões, agora vou voltar àquela, porque eu acho que eu já estou mais calmo, vou conseguir respondê-la corretamente. E isso acontece, não é balela, não, é fato. Então, não deixe o emocional brincar com sua capacidade. Confie em você. Se você não confiar, ninguém mais confia. Isso é um problema sério. O aluno vai para a prova dizendo assim, vou lá, né? Já fiz a minha inscrição mesmo. Que isso? Claro que existem candidatos que realmente se prepararam com seriedade, com disciplina, e esses, obviamente, se cobram muito mais, porque quando você estuda realmente, leva a sério e tal, você se cobra muito mais do que aquele que fez a inscrição e tal. Vou até lá, né? Domingo está livre mesmo, vou até lá fazer a prova. É óbvio isso. Mas não é porque você estudou, teve determinação e disciplina, que você vai se cobrar a um ponto de prejudicá-lo. Porque às vezes o candidato se cobra tanto que ele se prejudica. Porque ele quer tanto que ele fique nervoso, o emocional predomina, ele destempera, sua frio, tem dor de cabeça, a pressão cai, dor na nuca. Gente de Deus, não pode acontecer isso com você, não é? Então, eu desejo tudo de bom, que você consiga chegar ao seu local de prova com uma antecedência, não deixe o tempo atrapalhar, saia de casa com antecedência, nunca sabemos o imprevisto no trânsito, e o candidato já chegar em cima da hora é terrível, ele já entra nervoso, quase em cima da hora, quase eu perco a prova. É óbvio que esse candidato já começa a prova nervoso. Então, saia de casa com uma margem de tempo bastante considerável, e faça uma boa prova, tranquilo, acredite em você, confie em você. Você tem condições de fazer uma boa prova, uma boa redação. Leia bastante até domingo, tudo que você puder ler sobre Caixa Econômica ou outros assuntos que você julgue interessantes. Enfim,
Não sabemos o que vem por aí, mas eu acredito que venha um tema interessante, sim. Acredito que a banca fez alguma coisa voltada para a Caixa Econômica, que tenha a ver com a Caixa Econômica. Não acredito que venha um tema totalmente aleatório. Isso hoje é muito comum, as bancas colocarem temas na redação que tenham tudo a ver com aquele órgão a que você se propõe, enfim. Então, leia muito, procure fazer uma revisão dos pontos que você ainda julga difíceis, que você continua errando. E acredite muito em você, tenha confiança em você, não é? Eu, no meu livro, gente, na introdução, lá na mensagem para os meus alunos, eu pus um pensamento do Quintana, que eu acho assim de uma sabedoria sem tamanho e ao mesmo tempo de uma simplicidade sem tamanho. Ele foi de uma inteligência, de uma sensibilidade. Ele disse tanta coisa importante em tão poucas palavras. Ele disse assim, que o importante, de repente você conhece esse pensamento de Mário Quintana, que o importante não é correr atrás das borboletas. O importante, o segredo, ele não diz importante, ele diz o segredo. O segredo não é correr atrás das borboletas. O segredo é cuidar do jardim para que elas venham até você. Então, cuidou do seu jardim, fez o seu papel adequadamente, levou a sério, estudou, se comprometeu. Espere que as borboletas virão. Elas virão, gente. Eu acredito muito nisso. Já tive N exemplos de candidatos que no início estavam tão descrentes, inseguros, e que aos poucos conseguiram acreditar em sua capacidade, no quanto aquela dedicação, aquela determinação foi importante, seria importante, e conseguiram, gente. São vitoriosos, alcançaram seus objetivos. Então, confiem em vocês, façam a prova com calma, seguros, não olhem para os lados. Não interessa se o candidato do lado já terminou a redação, ou se ele está na 4ª ou 5ª folha da prova já e você ainda está na 2ª. Não olhe para os lados. Pense na sua prova, no que você está conseguindo fazer. Claro que sem neurose, mas atentos ao tempo. Isso sim, eu repito, fique atento ao tempo, porque o tempo muitas vezes é o grande vilão. Você se perde no tempo e quando se dá conta ainda tem muitas questões para responder, o cartão para marcar, e é um perigo você deixar muito pouco tempo para marcar o cartão, gente, porque você marca errado. Quantos e quantos alunos já perderam questões porque marcaram o cartão errado? Não é isso? Então, gente, eu fico por aqui com vocês e quero só falar uma coisa muito importante. Não deixe de conhecer o nosso portal, o portal, né, CERS TV. Entre, veja a programação que nós temos. Nós temos programas fantásticos, voltados para várias áreas, que vão atender às suas expectativas. Dê uma olhada no site do Renato Saraiva, Complexo de Ensino Renato Saraiva. Veja as nossas turmas. Gente, nós temos uma gama de turmas com diferentes perfis. Com certeza você vai encontrar uma turma que vai atender às suas necessidades. Nós temos isoladas teóricas, nós temos isoladas de exercícios, temos isoladas 500 questões da CESP, em que nós resolvemos só questões de CESP, 500 questões da FCC e resolvemos só questões de FCC, começando do zero, em que nossos professores, como diz o nome da turma, começam do zero. Aquele candidato que ainda está se sentindo muito inseguro em determinadas matérias, ele vai partir do zero e vai conseguir. Enfim, dê uma olhadinha nas nossas turmas, você com certeza vai encontrar alguma coisa que está procurando, que vai atender às suas necessidades, às suas expectativas. Gente, eu espero, nessa horinha, ter conseguido fazer uma revisão dos pontos principais aí para você. E vendo fazendo essa leitura do trecho do edital, que tantos e tantos alunos mostraram, né? Mostraram-se nervosos quanto a isso. Você viu que não é nada demais. Continue lendo sobre tudo que é importante para o Brasil e para o mundo, para a economia, os projetos da Caixa Econômica. Repito, tudo que você conseguir de leitura boa sobre os projetos da Caixa, eu acho que, sem dúvida, será válido. Então, eu desejo
excelente prova para você, que você saia vitorioso, saia feliz da sala de provas e entre nessa sala de prova seguro, confiante, acreditando em sua capacidade. E nós desejamos aqui, nós do Renato Saraiva, desejamos todo o sucesso do mundo para você, que esse nosso trabalho do Overdose tenha sido muito produtivo, que seja de grande ajuda na hora da sua prova e que você tenha muito sucesso. Um beijo grande, gente, e até a próxima.